Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao módulo 5 do seu curso de pós-graduação em Direito Constitucional, para tratarmos agora da unidade 7. A unidade 7 vai falar dos territórios, os territórios federais. Até aqui, a gente vinha estudando os entes da Federação Brasileira. Então, nós vimos a União, nós vimos os Estados-membros, nós vimos os municípios e nós vimos o Distrito Federal. Todos eles integrantes do nosso federalismo, todos eles entes federados pertencentes à Federação Brasileira. De modo diverso disso que até aqui vimos estudando, os territórios não são entes da Federação Brasileira. São tão somente descentralizações administrativas da União. Ou seja, eles pertencem à entidade federativa União, ao ente federado União, e é a União que responde pelos territórios. Os territórios têm origem histórica na organização estatal norte-americana. Lá nos Estados Unidos, a conquista ou compra de territórios de outros povos permitia a incorporação desses territórios à União. Então, lá nos primórdios, na era das conquistas ou mesmo das compras, podia-se comprar territórios de outros povos e agregar esses territórios à União. Exemplo disso são os territórios do Alasca e do Havaí. Quando isso acontecia, era necessário estabelecer um tratamento diferenciado para esses territórios recém-incorporados, até que eles estivessem prontos para receberem um tratamento igual ao tratamento dispensado aos Estados-membros. No Brasil, nós tínhamos até a Constituição Federal de 1988, 3 territórios federais: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Com a nova Constituição, então com a promulgação da Constituição de 88, esses territórios, o de Roraima e o do Amapá, alçaram o status de Estados-membros. Então, eles deixaram de ser territórios e passaram a ser Estados-membros. Por sua vez, o território de Fernando de Noronha, ele foi reincorporado ao estado de Pernambuco, passando a ser um distrito estadual pernambucano. Nas constituições anteriores à de 88, os territórios eram tratados como entes pertencentes à federação. Então, se ainda assim fosse, se fosse assim ainda hoje, nós teríamos União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios como entes federados. Mas esse status de ente federado foi suprimido dos territórios com a Constituição de 88. Mas apesar de eles não serem entes federados e de atualmente nós não termos na nossa organização nenhum território, a Constituição de 88 prevê a possibilidade da sua criação e traz diretrizes gerais para o caso de ser criados novos territórios. Olha o que fala o parágrafo 2º do artigo 18. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, o parágrafo 2º do artigo 18 determina que os territórios pertencem à União e que depende de lei complementar a criação, reintegração ao Estado de origem, certo? Vamos ver também o que fala o artigo 33 da Constituição. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Então, a Constituição não estabelece como funcionaria essa organização administrativa, essa organização judiciária dos territórios, cabendo à lei, em caso de criação de territórios, tratar desses aspectos. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Então, os territórios, de modo diverso do Distrito Federal, podem se dividir em municípios. E caso eles sejam divididos,
vai se aplicar a eles as mesmas disposições que cabem aos municípios, no que couber. Por quê, gente? O território não é um ente federado, né? Se ele for criado, ele não vai ser um ente federado. Os municípios são entes federados. Então, aquilo que for contraditório entre a atribuição de um ente federado e o que cabe apenas à descentralização administrativa, que é o território, não vai poder ser aplicado. Por isso que a Constituição estabelece que vai se aplicar no que couber o disposto no capítulo 4, que trata dos municípios. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Então, quem vai julgar as contas dos territórios é o Congresso Nacional, após o parecer do TCU, já que os territórios pertencem à União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as suas eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Bom, então, a depender do tamanho, né, dos territórios aí com mais de 120 mil habitantes, vão ter essa organização do Poder Judiciário. A Constituição não estabelece exatamente como funcionará, estabelece que será da União, né, defensores públicos federais, Ministério Público Federal, mas vai caber à lei regulamentar essa situação. Bom, ainda importa salientar aqui que, acaso haja criação de novos territórios, eles não serão dotados de autonomia. Por que não? Porque eles não são entes federados. Eles estão subordinados à União Federal, em virtude dessa característica que eles têm de ser meras descentralizações administrativas. Portanto, os territórios não possuem a autonomia que cada um dos entes federados possui. Caso eles venham a ser criados, serão meras descentralizações administrativas. E aí, tá tudo indo direitinho? Não deixem de acessar o material, não deixem de ler o nosso guia didático, não deixem de ver o nosso material complementar e de fazer as atividades. Até a próxima!